Era uma vez um mundo muito parecido com o nosso e que tinha muitas pessoas famosas, fabulosas, incríveis, lindas, maravilhosas, porém, sem nada a contribuir. Hoje o nosso tema é sobre superficialidade. Nós estamos estudando o livro de Provérbios através do livro chamado Vivendo Provérbios do Swindoll e hoje a gente vai estar conversando com a Silvandra. Oi, gente, tudo bem? E com o Matheus. Hi. Legal, gente. O texto que a gente vai estar estudando hoje está em segunda Provérbios. Provérbios 2. Beleza, gente. O texto que a gente vai estar estudando hoje está em Provérbios 2, de 1 a 9. É um texto bem curtinho, então eu vou estar lendo aqui com vocês, segundo a NVT. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como tesouro escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os fiéis por onde andam. Então, você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Esse texto ele tem uma estrutura muito legal e ele parte de 3 palavras. Ele parte do se, ele parte do então e ele parte do porquê. Se é um desafio a nós. O que nós devemos fazer para poder cumprir essas promessas do então você conseguirá? Esse tesouro aqui está escrito claramente que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E depois ele vem para o porquê. E aí ele fala de uma questão, uma série de recompensas que a gente acaba conseguindo através dessa sabedoria. O que eu queria estar discutindo hoje com vocês, com nós 3 e vocês aí, é sobre esse si. O que nós devemos fazer, e aqui a gente está falando sobre disciplinas espirituais mesmo, para a gente poder estar conquistando esse tesouro que é a sabedoria de Deus e todas as outras recompensas que a sabedoria de Deus traz pra gente. Então tá, existem 4 disciplinas que a gente estudou aqui. A primeira das disciplinas, ela fala sobre a palavra escrita, ou seja, o próprio texto que está sendo escrito em Provérbios. O que eu queria perguntar aqui é que existe um processo para a gente poder tomar decisões e pessoas sensatas podem tomar diversos tipos de caminhos para poder tomar essas decisões. O que difere uma pessoa cristã que segue as palavras de Deus de uma pessoa não cristã, sendo que as duas são vistas como sensatas popularmente? Eu vejo que a motivação, ela difere, né, a decisão dessas duas pessoas. Você colocou, mesmo que ambas sendo popularmente vistas como sensatas. Mas as pessoas, elas têm uma motivação e que isso gera, né, a ação. O que ela está fazendo, para que ela está fazendo aquilo, qual o objetivo que ela quer com aquilo, com essa ação. E a gente vê que a pessoa que teme a Deus, ela busca o conhecimento na palavra do Senhor. Ela busca o conhecimento em toda a palavra de Deus. O que Deus orienta para a vida da gente, para tomar certa decisão. E como isso vai refletir no reino de Deus. A pessoa, ela tem esse diferencial. Ela coloca a sua ação nas mãos de Deus para que na hora que ela fizer uma decisão, isso reflita no reino de Deus, nas ações que vão poder promover o crescimento do reino de Deus. A questão primordial aí é realmente isso. No início do texto ele fala sobre isso, ele fala sobre motivação. Qual é a motivação da pessoa que estuda a palavra de Deus e daquela que toma apenas decisões de acordo com da sua própria sensatez, né? E aí a palavra própria já fala qual é a dica da motivação dela. Sim. Eu queria até acrescentar que no podcast passado foi usado o exemplo de Neemias, que deixou, né, o cativeiro lá, ele era copeiro do rei, e ele então tinha um projeto no coração dele que era construir os muros, reconstruir os muros de Jerusalém. O projeto dele não era ser conhecido como um construtor dos muros de Jerusalém. O projeto dele era que os muros fossem reconstruídos e dali então se reerguesse a cidade do povo de Deus. Então, a gente realmente ter a motivação para aquilo que nós vamos deixar, para o legado que nós vamos deixar, e não para a minha pessoa, né? O meu nome está escrito numa placa
qual que é a minha motivação para instalar a minha fama, a minha pessoa, mas não o legado, o trabalho que está sendo feito e principalmente quando ele é feito para a glória de Deus. Aí nessa disciplina, ele fala como que a gente pode estar alcançando essa motivação certa, né? Que é muito fácil a gente falar que a gente está sendo motivado por Deus. Em muitas questões as pessoas falam assim, não, eu orei e vai ser isso, e acaba dando ruim. E a gente sabe que é porque os caminhos tomados não foram certos. Mas aqui ele fala muito especificadamente, né? Ele fala que a gente tem que ter essa disciplina, que é a disciplina da palavra escrita. Ele fala que a gente tem que estar meditando o tempo todo na palavra de Deus. Ela está acessível, como a gente já discutiu em outro podcast aqui, no podcast passado. E a gente tem que estar meditando sobre ela. Essa estrutura me lembrou muito outros versículos da palavra de Deus, que é, por exemplo, o de Filipenses, que fala que a gente tem que estar pensando nas coisas de Deus para que a gente possa alcançar a paz e o poder dele, né? E outro texto também, que é o de Romanos 12, que ele fala que a gente tem que estar renovando a nossa mente. Sim, aí... deixa eu pegar seu gancho, deixa eu te interromper. É muito legal quando você entende a diferença de uma motivação que tem o intuito de glorificar a Deus em você. Uma motivação que tem o intuito de glorificar a Deus e uma motivação que é simplesmente concupiscência da carne ou qualquer outra coisa do gênero. Em Tiago 3, a partir do 13, fala bem assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se porém tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. A pergunta que a Dani fez, né, qual que é a diferença, uma vez que a escolha de uma pessoa o comportamento, as decisões e a forma de fazer de uma pessoa que não nasceu de novo e uma pessoa que nasceu de novo, qual que é essa diferença? É muito nítido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é quem esquadrinha os nossos corações e mentes. E a palavra de Deus fala que todo fruto que um filho da ira gera é só juntando mais ira pro dia da ira. Às vezes é muito sutil e muito difícil de você diferenciar intenções, porque às vezes o desenvolvimento até certo ponto daquela intenção de uma pessoa que nasceu de novo e de uma pessoa que não nasceu é igual. A gente pode pegar exemplo de caridade. A pessoa vai lá, ela compra uma quantidade razoável de cestas básicas, ela ajuda uma pessoa em seu desenvolvimento profissional. Em qual ponto eu vou conseguir olhar para essa história e falar, não, essa pessoa tá fazendo para a glória de Deus e essa pessoa não tá fazendo para a glória de Deus? Onde que eu vou conseguir enxergar isso? É justamente isso que o texto está falando. Quando a intenção é invejosa, quando a intenção flui de um sentimento faccioso, vai chegar um determinado momento da história em que vai começar a se manifestar atitudes e evidências que a pessoa quer o mérito para ela. Eu fiz porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou. O Filho de Deus, ele vai ficar igual Neemias, ele vai ficar calado. Ele sabe que o intuito daquilo é para glorificar a Deus. Ele não quer um mérito para ele não vai se colocar na frente como quem se vangloria. Eu fiz porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo. Muito pelo contrário, ele vai ser a pessoa que menos vai querer ser vista. Porque o intuito dela não se resume ao feito em si, né? Mas glorificar a Deus. O exemplo de Neemias é um dos mais magníficos que tem. Se você ler o finalzinho lá de Neemias, lá no capítulo 13, fica muito óbvio que no final das contas ele não pega mérito nenhum pra si. A glória no final das contas vai toda pra Deus. Assim como Cristo faz. Mas porque o Senhor me enviaste, mas porque o Senhor mandou, mas porque o Senhor instruiu. Isso é obediência. Eu tava até conversando com a Dani e meu cunhado antes de vir pra cá, né? Eu fiz essa afirmação. É quase impossível um filho de Deus ser superficial. Ele olhou pra mim assim, de lado e falou, não, Matheus, tem como.
E aí eu peguei e reformulei. É quase impossível um cristão, um filho de Deus ser superficial e ser saudável. Eu acho que, reformulando um pouco aí, não é ser superficial, é não passar por um processo de profundidade, né? Sim. Ele começa superficial, mas ele tem que estar num processo de profundidade. Não se aprofundar, né, no conhecimento. Por exemplo, quando a gente nasce de novo, igual a Dani disse, né, lá em Romanos, se não me engano, né? Renoveis. Ele convida a gente para poder renovar as nossas mentes para que a gente possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E onde nós conhecemos a boa e perfeita vontade de Deus? Nas Escrituras. A partir do momento em que eu tenho Deus como Deus, em que eu nasci de novo e Deus se tornou Deus, aquele em quem eu me encontro toda a minha satisfação existencial, todo o meu direcionamento como pessoa de o que fazer, como fazer, por que fazer, não existe outro meio de descobrir essas coisas a não ser pelas Escrituras. Então, eu tenho a obrigação como filho de Deus de procurar essa instrução nas Escrituras, porque no final das contas, se é pra glória de Deus, a pergunta que eu tenho que me fazer é: como proceder nessa circunstância da melhor forma, da forma em que Deus mais possa ser glorificado? E não tem outro lugar em que eu possa encontrar essa resposta a não ser nas Escrituras. Compreendendo que a glória de Deus é a própria presença de Deus, como é que você vai buscar a presença de Deus sem ter a presença de Deus? Quando você vai, por exemplo, perguntando para ele. Quando você vai, por exemplo, prático, fica tudo mais claro. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil e rápido, Abrão, né? Quando ainda era Abrão. Quando Deus chama ele, em primeiro lugar, nessa história a gente tem um chamado, né? Deus chamando Abrão. Quando Deus tinha que ter feito o chamado, ele tinha que ter ouvido a voz de Deus, para que a voz de Deus, o dito de Deus, direcionasse ele para ele fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, ele tinha que ter o conhecimento da palavra de Deus. Na circunstância de Abrão, foi o próprio Deus falando com ele. Hoje são as Escrituras para nós. Tem uma das doutrinas que eu mais gosto, é a doutrina da soberania de Deus. É o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas. Vou citar um exemplo fácil. Eu tenho esse conhecimento teológico de que Deus é soberano, de que ele trouxe da inexistência à existência todas as coisas, literalmente todas as coisas. E eu sei dessa verdade. E eu sei que eu dependo de Deus em todas as coisas. Suponhamos que eu esteja no meu trabalho e meu patrão vire pra mim e fala bem assim, Mateus, a gente tá nessa circunstância de pandemia e a gente tá aí com esse decreto, né, que não é um decreto, de ficar mais 7 dias parado, mas eu quero que você trabalhe, a gente não vai obedecer esse decreto, a gente tem que trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, seja lá qual for o motivo. Se eu olhar pro meu patrão como a pessoa que detém o poder de me sustentar naquele lugar, eu vou me sentir refém dele e vou instintivamente querer obedecer a ele. Mas a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento de que Deus é Deus e de que Deus é soberano sobre aquela história, de que Deus é soberano sobre aquela empresa, de que Deus é quem me colocou lá dentro, me sustenta lá dentro e faz com que eu permaneça lá dentro, como não virar pro meu patrão e falar, não, cara, eu não vou fazer. Antes glorificar e agradar a Deus do que obedecer a você e ser contra o meu Deus. Até porque essa não é a única opção, né? Você Sim. começa a não se prender à opção que seu chefe te deu, mas começa a se aprender à vontade de Deus na sua vida. Às vezes Deus vai te tirar de lá, você vai ser despedido, mas você vai ter outras oportunidades. Então você tem uma visão completamente diferente da sua perspectiva e do seu contexto que você vive. E aí é legal porque a gente chega na segunda disciplina. O que acontece? A segunda disciplina ela é consequência ou causa da primeira disciplina. A segunda disciplina ela é a do desejo interior. É a sua vontade de estar aberto a ouvir essas palavras que foram estudadas, essas palavras que você escutou de Deus. É essa disposição sua de estar aberto a obedecer. Essa é a segunda disciplina que muitas vezes as pessoas não têm, né? Às vezes as pessoas estudam, mas não estão dispostas a entender e abrir seu coração para aquilo. O que é legal no texto é que ele mostra que essa disposição nossa faz isso que o Mateus já começou a comentar aí. Ela muda a nossa perspectiva de mundo e a nossa visão de mundo. E aí eu queria discutir um pouco isso com vocês. Como é que isso acontece? Como é que a nossa perspectiva de mundo muda? A nossa visão de mundo muda? Bom, o texto bíblico, né, fala em Provérbios 2:2, né, que nós lemos, que para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então Salomão coloca aqui essa questão, essa disciplina do desejo interior, de que estejamos buscando isso. Então o nosso ouvido tem que estar atento para a repreensão também.
tem que estar atento para a repreensão de Deus, tem que estar também atento à correção, à orientação. E a inclinação do coração para o entendimento significa a gente estar com o coração aberto. Quando a gente abre a palavra de Deus no intuito de estudar, no intuito de crescer espiritualmente, nós temos que abrir o coração para receber essa palavra. Muitas vezes a gente pode sair chateado, porque aquilo vai vir em cima do meu erro, em cima da minha ferida, aquilo que eu preciso mudar. E às vezes a gente realmente evita, né, de ler aquela palavra, porque não é mais bem assim, a gente começa a colocar um paninho quente, começa a colocar uma ideologia moderna para a gente poder escapar daquilo. E no momento em que a gente está com o coração inclinado para as coisas de Deus, a gente tem uma visão diferente das coisas. A gente começa a entender as coisas na visão de Cristo. A gente começa a entender as coisas com a mente de Cristo. Por quê? Porque lá na primeira disciplina, a gente já está aqui dentro da palavra. A gente já está disciplinado a buscar aqui dentro da palavra o que é que Deus quer para nós, para a nossa família, através de nós, para o mundo através de nós. Então, a partir do momento em que eu já estou dentro da palavra de Deus, buscando aqui dentro dessa palavra, então o meu desejo está todo aqui dentro, eu começo a agir e a pedir a Deus para Ele me direcionar conforme a visão dEle. A gente para com aquele egoísmo de pedir para mim, né? A tendência, né, do ser humano é egoísmo, né? Pedir para mim, Senhor, misericórdia de mim. Senhor, eu, minha família, meu marido, minha casa, meu cachorro, eu, tudo eu, né? E a gente começa a ver as outras pessoas, tudo eu, de acordo com as minhas soluções. Sim, ainda. de acordo com aquilo que eu quero. Às vezes até a receita a gente dá para Deus, né? Ó, Senhor, faz assim, tal hora, porque depois não vai dar tempo mais. Então a gente começa a colocar para Deus na minha forma. A gente não tem a visão de Deus. A nossa visão é limitada, ela é pequena. E a visão de Deus, ela é para o mundo, completa. Ela é completa para o futuro, para o presente. Então, a partir do momento em que a gente começa a ser profundo também nisso, né, Deus começa a fazer a obra na nossa vida. A gente deixa de ser superficial, né, dessa forma, quando a gente começa a inclinar o nosso coração para os objetivos de Deus, para o mundo. A gente começa a ver as coisas diferentes. É um texto muito famoso, né, que todos nós conhecemos, é que quando Jesus Cristo nos ensina, né, se Deus veste o lírio do campo, se Deus alimenta o passarinho, e dá todos aqueles exemplos e fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como tal. E a gente olha para Deus com toda essa beleza e tá naquela circunstância difícil, mas a gente tem esse texto na nossa cabeça e a gente ora esse texto. Como Davi mesmo diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Eu sei que o Senhor me sustentará pela força do teu poder. Então, a partir do momento em que eu tenho essa verdade na minha cabeça, no momento em que eu estiver passando dificuldade, eu lembrar e ter fé, de fato, no que essa palavra está dizendo, a consequência disso é paz. Então, a perspectiva, a visão, ela muda 300%. Porque pensa se você está numa circunstância difícil, mas você não sabe que Deus é soberano. Você não sabe que Ele diz que deu essa promessa de que Ele vai suprir as suas necessidades. O primeiro passo que a gente dá é tentar caçar uma solução e uma resposta fora de Deus. Em qualquer outro tipo de linha de pensamento ou visão que o mundo tem, com o intuito de achar conforto, achar solução, achar alívio. Mas a gente bem sabe que fora de Deus não existe conforto, solução e alívio. É a crença de que Deus é Deus, e uma vez que essa crença flui do ouvir, essa fé flui do ouvir e o ouvir a palavra de Deus, nossa... A gente falou na primeira disciplina sobre um conteúdo que precisa ser aprendido para poder alcançar a sabedoria, né? E esse conteúdo é a própria palavra de Deus. Depois a gente fala sobre nós, né? Que nós devemos estar abertos para poder ouvir isso. E aí você acabou de comentar, nós temos que ouvir. Como vamos ouvir? Aí a gente chega na terceira disciplina. A terceira disciplina, ela fala sobre uma oração, não é qualquer oração, é uma oração perseverante. E eu que cresci aqui na igreja, e acredito que
você também, se você tiver crescido na igreja pelo menos há uma semana, você já escutou falando que você deve orar 24 horas por dia, né? 3 horas consecutivas. Sim, não, mas eu acho legal quando eles falam assim, não, você tem que orar o tempo inteiro, 24 horas. E aí, eu que cresci na igreja, eu passei por diversos processos, né, ouvindo isso. E aí eu vejo 2 conflitos nisso daí que eu mesma vivi. O primeiro conflito de execução, ele fala que, não, eu tenho que orar 24 horas por dia, ok. Então eu vou tentar fazer isso. Vixe, torci meu pé. Deus, por favor, me ajuda aqui, meu pé. Vixe, nossa, tá o semáforo aqui. Nossa, Deus, abre aqui porque eu tô atrasada. Aí o anjo da vaga, né? Arruma uma vaga pra mim que eu vou estacionar. E aí você começa a fazer sua intimidade com Deus, sua oração com Deus, sua oração perseverante de 24 horas, limitada a pedidos específicos relacionados à sua vida apenas. Esse é o primeiro conflito de execução aqui. O segundo conflito de execução que eu sofri também é que eu usava como desculpa, né? Eu falava assim, não, eu não preciso separar um tempo aqui de devocional, tô meio cansada, trabalhei o dia inteiro, na época eu estudava o dia inteiro, né? Estou fazendo balé, já sapateado, faz tanta coisa na minha vida, nossa senhora. Ixi, Corta. O segundo conflito de execução aqui, desses 24 horas, que eu vivi também, é que eu tava cansada, tava cheia de coisas pra poder fazer e eu usava como desculpa essas 24 horas. Eu não fazia um momento devocional, um momento específico pra Deus, porque quando alguém falava pra mim, falava assim, você faz oração? Você ora todo dia? Quanto tempo você ora? Eu falava e respondia, eu oro 24 horas por dia. Eu oro o tempo todo. E aí, onde é que tá o erro nisso? Eu tô orando 24 horas por dia, mas onde é que tá o erro nisso? Como que a gente pode transformar isso em certo? Primeiro a gente tem que entender como que a oração funciona. No começo, enfiar isso na minha cabeça. Você tem que orar 3 horas seguidas e Deus vai te ouvir. Ou você tem aquele texto, né? Se me buscares de madrugada, me achareis quando me buscares de todo o coração. Não lembro se é exatamente assim o texto, mas a ideia do texto é buscar de madrugada. O pessoal falava, você tem que acordar 3 horas da manhã e orar. E no começo eu acreditava, era muito leigo, né? Uhum. E ficava pensando, meu Deus do céu, trabalhar o dia inteiro e ter que vir orar de madrugada é complicado. Mas aí com o tempo a gente vai criando maturidade, o Espírito Santo vai te dando discernimento e você entende que esse orar o tempo todo, né? Que é o que o texto diz, orar sem cessar. Não é uma oração de 500 horas por dia. É o que a Dani falou. São pequenas orações ao longo do dia. Por mais que tenha falado num tom de brincadeira, literalmente, às vezes você tá ali no trabalho, aconteceu uma circunstância difícil, você perde seu norte, você corre pro banheiro, abaixa a cabeça e pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não sei o que fazer, me dá uma luz. Ou aconteceu alguma coisa que você esperava, que já é fruto de orações passadas, que você já orou bastante, aquilo acontece, e tirar um momento ali de 1 minuto, segundos. Deus, muito obrigado, porque eu sei o quanto o Senhor está sendo gracioso. Eu já pedi isso trocentas vezes e a tua graça me alcançou. Então, e é incrível, eu falo isso por experiência, o quanto que essas pequenas orações diárias geram intimidade com a pessoa do Espírito Santo, gera intimidade com Deus, de deitar no colo do seu pai ali num momento difícil ali, que você não tem ninguém, Deus, e desabafar às vezes, tá acontecendo isso, e logo em seguida orar as escrituras, mas eu sei que todas as coisas cooperam pro meu bem, eu sei que tudo isso vai cooperar para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. A oração perseverante, ela não tem, né, igual ele usou a palavra misticismo, né, mas muita gente, às vezes a gente pensa que se a gente tiver tantos minutos em oração, isso vai mover o coração de Deus em direção a mim. Aí eu vou aumentar os meus minutos de oração para que isso possa comover mais o coração de Deus em relação a mim. Mas o que Salomão diz aqui em Provérbios 2:3, que nós lemos, né? Clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz. É como o Mateus disse, né? Você está vivendo o seu dia a dia e veio uma preocupação. E você lembrar de levar isso a Deus naquele momento. Você, naquele momento, levar isso diante de Deus. Porque, às vezes, nossa humanidade faz com que a gente vou resolver e a gente não leva diante de Deus. A gente vai resolver, aí a coisa não dá certo. Aí, naquele momento que eu vou orar, aquele momento dos minutos que eu reservei para orar, aí eu levo para Deus como se Deus só estivesse comigo naquele momento.
né? Então, assim, você falou que cresceu na igreja, né? E eu bem antes de você, que estou aqui, né, na igreja, ouvi muito também a oração de Daniel 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, essas coisas, né? E a gente ficava achando que tinha uma receita certa, mas eu vejo pessoas que às vezes você chega para a pessoa e fala assim, nossa, eu tô com um problema tão sério. A pessoa, a primeira coisa que ela fala assim, vamos orar? E é uma pessoa que na hora que ela viu, a primeira coisa que ela pensou, vamos colocar diante de Deus. Então a oração perseverante é isso, a sabedoria que Salomão está oferecendo aqui, dizendo que a gente precisa ter é essa. Que no momento em que a gente tem um conflito, tem uma preocupação, a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente pensa, vou colocar diante do meu Deus. Né, vou colocar, é o pensamento que ele tem que ser levado, e não assim, vou resolver. E aí, na hora que a coisa se estrumbica lá na frente, aí a gente pede oração na rede da igreja, a gente faz tudo. Né? Mas a gente ter essa disposição de estar vivendo com Deus o dia todo. A primeira coisa, gente, é levar diante de Deus. A primeira coisa é o meu desejo de que Deus esteja participando disso comigo. Então, a oração perseverante, ela é essa oração que você ora o dia inteiro e você ora nos seus minutos também depois. O momento de crescimento de oração com Deus, ele é incrível. A gente tem que ter esse momento também, né? Então, essa vida de oração é intimidade com Deus. Deixa eu complementar, que tem uma coisa que eu acho muito legal da pergunta que você fez. A afirmação no final aqui da reflexão, né, dessa terceira pergunta lá no livro, fala assim, né? O que motiva você mais frequentemente a orar? O que costuma pedir? Não há nada de errado em pedir que Deus modifique as suas circunstâncias. Mas a oração também tem o potencial de modificar você, suas perspectivas e valores, atitudes e desejos. Agora mesmo, pense sobre uma situação difícil e pergunte ao Senhor como Ele quer que você pense ou age de maneira diferente em resposta. Às vezes, Deus nos coloca em circunstâncias e que a gente é extremamente incapaz de tocar naquela circunstância e mudar aquela circunstância justamente para que nós sejamos mudados. Sabe, às vezes todo mundo aqui que é cristão que tá ouvindo isso sabe muito bem como isso funciona na prática. Deus coloca a gente em circunstâncias extremamente difíceis para nós, na nossa realidade, que nós não conseguimos mudar, e essa circunstância começa, entre aspas, nos obrigar a recorrer a Deus em oração. E quando nós começamos a orar a palavra de Deus, orar o que a palavra de Deus diz, orar o texto bíblico, a gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo naquele exato momento. Então, assim, obviamente, antes da gente achar que a gente sabe demais e sabe como resolver as coisas, é entender que, afinal, como diz Provérbios 16, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final dos lábios vem do Senhor. A partir do momento em que nós oramos não só pedidos, mas oramos o que a palavra de Deus diz, nós somos transformados. É o poder sobrenatural do Espírito Santo. É entender que essa transformação é sobrenatural, não é uma coisa natural. Não, é entender que quem vai atuar naquela circunstância é o Espírito Santo de Deus soberanamente por meio de poder. O poder de Deus atuando em nossas fraquezas, o poder de Deus atuando em nossas muitas deficiências. Lá em 1 Coríntios, né, quando fala a respeito daqueles que Deus chama, Deus chamou os que não são, os que não podem, os que não conseguem, os fracos, os insuficientes, justamente para que nessas pessoas e nesse monte de deficiência, Deus mostre a glória dele, a sua bondade eterna e responsável, a tua graça soberana, a tua sabedoria literalmente infinita. Então, quanto mais nós oramos a palavra de Deus nesses pequenos momentos do dia, mais nós somos transformados. Então, é nessa transformação que a gente começa é assim que essa transformação acontece. É legal porque a minha pergunta, né, eu parti de um pressuposto em que as orações diárias do dia a dia estavam dando errado pra mim e que eu não separar um tempo no final do dia ou no início do dia, um tempo específico pra isso, era positivo, né? Aí foi legal que vocês falaram que não, essas orações do dia a dia são muito boas. E aí, se você voltar lá no podcast, algum tempo aí atrás, quando eu tava narrando, vocês vão ver qual era o meu tom e qual foi o tom dos dois na hora que eles estavam falando, né? Quando eu estava orando no meu dia a dia, Deus estava resolvendo os meus problemas do jeito que a Sil falou lá, né? Da minha forma, do meu jeito, da minha visão limitada. E aí, quando vocês estavam orando,
nos seus dias, né? Vocês viram circunstâncias, se abriram para oportunidade que Deus estava te dando, e aí na disciplina anterior, né? A visão de vocês se abriram, não se limitou àquele problema, e aí veio a resposta de Deus. Eu não só pedi, vocês esperaram a resposta de Deus. E aí, por isso que é importante aquele momento de final do dia. Como é que eu vou só pedir pra Deus lá na hora, naquele meu único momento, e depois ficar esperando a resposta de Deus? Como é que eu vou entender essa resposta de Deus? É necessária a palavra de Deus em um momento específico pra você tá buscando essa resposta. Nossa, na prática isso é incrível. Às vezes a gente tá numa circunstância ali no dia, nossa, isso acontece comigo direto. E a gente tá numa circunstância ali do dia desesperado, mas você tira 2 segundinhos de oração, você sai, parece que assim, no momento seguinte surge um insight que eu não sei de onde que saiu, é óbvio que saiu do Espírito Santo. E parece que as coisas começam a se resolver automaticamente, assim, a partir do momento em que o Espírito Santo começa a pegar a palavra de Deus que a gente já colocou na nossa cabeça, que a gente estudou e aprendeu. Então os textos começam a vir na minha cabeça e as coisas começam a se encaixar. Quando você vai ver, o problema tá sendo resolvido e plou, passou. E foi uma junção muito das orgânico, 3 é muito disciplinas, né? orgânico. Com a quarta, que vai ser um spoiler agora. Ou não, né? Porque eu vou falar logo o que ela é. Ela é a consistência diária, né? A quarta disciplina. E aí você só conseguiu alcançar isso por causa dos 4 pontos. Primeiro você teve que ter a Bíblia, né? Você teve que buscar qual é o conteúdo de sabedoria que Deus tinha pra você. Depois você tinha que estar aberto nos seus problemas e dificuldades, estar aberto a ouvir a Deus. Por meio da oração, você expôs isso a Deus, mas também por meio da oração e por meio da sua vida, como você estava aberto, esse primeiro ponto chegou na sua mente. E é engraçado que aí a quarta disciplina, que é a da consistência diária, ou seja, você está perseverante nisso, colocar isso como prioridade na sua vida, faz com que tudo isso seja possível. Sim. Com que as 3 disciplinas tenham sentido verdadeiramente. E aí aqui eu vou fazer uma última pergunta, que é mais uma pergunta pessoal, da experiência de vocês, que eu acho que vai aplicar na vida real de todo mundo. A gente ouve muito sobre desafios que a gente coloca no nosso dia a dia. Essa aqui vai ser a última pergunta mesmo. Que à medida que a gente vai fazendo, as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Será que isso é mito ou verdade? A gente acabou de falar sobre 3 disciplinas espirituais, que o roteiro delas é o mesmo, né? Então, assim, vocês seguir esse roteiro é bem tranquilo. Mas será que é mito ou é verdade? Vai se tornar mais fácil ao longo do tempo? Como é que foi a experiência de vocês, talvez? O esforço em buscar o conhecimento da palavra, o esforço de crescer espiritualmente no conhecimento de Deus, ele vai se tornando um hábito prazeroso para nós. Não é que se torna mais fácil, porque os desafios eles nunca ficam mais fáceis. Em cada fase da nossa vida nós temos desafios diferentes e a gente tem que enfrentar, e a gente tem que colocar diante de Deus e tem que entender também o que Deus quer para a gente naquele momento. Então, ele se torna mais fácil, eu diria, porque tudo aquilo que você faz com frequência e que você se aplica aquilo, você se torna um especialista, né? Você vai se tornando uma pessoa mais jeitosa com aquilo. Então, se você tem uma vida de oração, se você conhece a palavra e busca, você vai crescer espiritualmente. Toda vez que acontecer alguma coisa que for necessário, você já está com isso na sua cabeça, seu coração quer isso, e você está diante de Deus, sempre colocando isso diante de Deus. Salomão, ele coloca no texto, né, se buscar como a prata e o tesouro, né? E eu coloco pra gente, como a gente busca um bom salário, como a gente busca uma boa colocação. Hoje não tem ninguém procurando prata, né, no chão, não tem ninguém cavando, procurando tesouro no chão. Mas a gente está buscando uma vida tranquila, a gente está buscando um bom salário, a gente está buscando uma aprovação num bom concurso, uma boa colocação. Então, a Salomão fala que a gente tem que buscar a palavra do mesmo jeito que a gente busca. Ele não está dizendo que é errado. Ele não está dizendo que é errado. Ele só comparou a intensidade que a gente põe nas coisas que a gente quer. Então, ele colocou também que a gente possa aplicar essa mesma intensidade em buscar a sabedoria de Deus, em buscar o conhecimento dessa palavra. E a gente, então, ter uma vida de esforço e busca perene diante de Deus. Isso vai se tornar uma prática, uma coisa corriqueira, mas os desafios continuam vindo, vão ser novos, e a gente vai ter novas experiências com Deus.
faço das palavras dela as minhas. Eu só acrescentaria, né? Tem um texto que fala bem assim, que onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, né? E você colocar tesouro em algo que tem muito valor pra você, algo que tem um valor, assim, surreal pra você. Eu acho que o que ele tá querendo dizer é que a palavra de Deus é que tem que ter esse valor inestimável pra mim. E a ideia de que a coisa que eu mais dependo, até porque se você prestar atenção em todo o podcast, a coisa que eu mais dependo finalmente de ter, de saber, de viver e de ser mexido dentro de mim pelo poder do Espírito Santo é a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é um fato. A partir do momento em que a gente busca as coisas de cima, que a gente busca conhecer o próprio Deus, até porque a palavra de Deus deixa muito claro que vida é isso, é conhecer Deus por meio da sua palavra, a satisfação é tão grande que a gente fala igual o Paulo, né? Que viver pra mim é Cristo, morrer é lucro, porque o que além disso, o que além dessa satisfação que eu já tenho em quem Deus é, eu preciso? As situações que poderiam ser difíceis, na pergunta, né, se tornam razoavelmente fáceis. O resto se torna, aí? as demandas vai só uma da outra. Então aí, gente, eu não vou tentar enganar ninguém aqui. É custoso, né? Entre aspas. Teoricamente é custoso, mas como os dois comentaram, é prazeroso. Sim. E aí fica o desafio final pra vocês. Não fiquem na superficialidade. À medida que a gente vai se aprofundando, por exemplo, no mergulho, né? A gente vai chegando cada vez nas partes mais obscuras do mar, né? Só que é prazeroso, gente. É muito bom. Tente se aprofundar nisso. Vai ser custoso, mas se aprofunde. Alguém quer dar uma última palavra? Mas eu só queria ler o Provérbios 2:9, que diz: então, depois de tudo isso, entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Eu quero demais isso para mim. Acho que todo mundo quer para si. E convidar todo o pessoal para participar da EBD Jovem, né? Que a gente está discutindo continuação de provérbios, cada domingo, cada podcast, e que a gente possa realmente discutir, né? Como juventude da igreja e crescer em sabedoria, né? Ser uma juventude sábia, né? Nos conhecimentos do nosso Deus. Amém. Isso aí. Bem, leu 10. O verso 10? Eita. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. É isso aí, gente. Foi bom conversar com vocês. Obrigada, Silvandra e Matheus. E a gente se vê no domingo, certo? Cedinho. Domingo.